Pessoal, vou chamar aqui agora o nosso amigo, o ex-deputado, o empresário, o Tony Garcia, para a gente conversar sobre alguns assuntos da política brasileira. Tudo bem, Tony? Seja bem-vindo. Tudo bem, e você, Miguel? Boa tarde a todos aí, os que assistem o seu espetacular programa aí, que tem feito um trabalho maravilhoso aí na imprensa alternativa, porque a nossa imprensa oficial está difícil. Eu sei como é que é. Muitos anos que está difícil. Deixa eu dar uma notícia aqui, que daqui a pouco a gente vai falar do nosso personagem preferido, nosso amigo Sérgio Moro. Deixa eu dar uma notícia aqui do general Heleno, que ele agora também começa a ser investigado. Então, fiz uma manchetezinha para ele, tic-tac para o general Heleno. Ele era o chefe do GSI e a ABIN era subordinada ao GSI. Então, evidentemente, qualquer investigação mais abrangente sobre crimes cometidos pela Agência Brasileira de Inteligência também deve investigar o senhor general Heleno, Augusto Heleno, que era o chefe maior da ABIN. A ABIN era subordinada ao Heleno. Então é importante que ele vai prestar depoimento na Polícia Federal, já entrou na investigação e possivelmente vai ser investigado também pelo seu papel no 8 de janeiro, porque ele também era para ter feito alguma coisa para evitar aquela tragédia. Então, a notícia é essa, já vamos passar para outra. Quer fazer algum comentário sobre isso, Tony? Não, eu acredito que essa investigação, a hora que começa a chegar no pessoal do Exército, ela não vai andar. Não acredito que ande. Eu tenho visto o ministro da Defesa defender, falar que os generais estavam fora disso, que nunca participaram, que ninguém queria golpe, que ninguém queria nada. E isso daí é o recado que recebe, todos recebem, né, do Exército, Marinha e Aeronáutica, que eles não vão dar brecha para ninguém ser punido, ser investigado fora da alçada deles. É o que eu acredito. Por isso eu acredito que vai ser muita fumaça de envolver general de cá, general de lá, mas eu poderia apostar com todo mundo que isso não vai para frente. Está pessimista, né? Não, eu tenho uma leitura, veja, eu tenho a leitura disso durante anos, sabe? É aquele negócio, um general no Twitter, não sei no que foi, sabe, impediu que o Lula concorresse à eleição em 2018, no Twitter dele, impediu. Você imagina o que eles fariam hoje se fosse investigá-los, né, a fundo, tal. Não, sabe, eu não vejo com bons olhos, né, que isso terá um desfecho que vá se investigar todo mundo. Quando chegar nessa parte aí do Exército, eu estou vendo já as reações, e eu tenho uma experiência disso daí faz 40 e tantos anos de bastidor de política, então eu sei como isso acontece. E se fosse para acontecer, já teria acontecido faz muito tempo. Então, vai sempre bater até no nível. A partir daquele nível, dificilmente o Exército vai permitir, ou qualquer outro órgão, né, deles vai permitir. Talvez, né? Mas, de qualquer forma, cabe a nós aqui da imprensa não passar pano para esses golpistas militares. A sociedade tem que saber, né? A gente tem que investigar, vamos ver se consegue vazar alguma coisa aí o máximo possível para a sociedade. Se a classe política e a justiça não fazem nada, então, pelo menos, a opinião pública dá um bafo neles, né? Dá aí um susto neles. Não é questão da política. Os políticos nunca fazem nada, né? Os políticos sempre têm aquela história, né? Vamos acertar, vamos conversar, vamos botar pano quente aqui, ali, vamos, sabe, não vamos deixar. Agora, a questão da justiça, né, se extrapolar, vai esgarçar esse relacionamento
com as Forças Armadas. Isso não é bom para o país hoje. Essa gente, nós temos uma coisa ainda nos quartéis contidas hoje, mas tem muita voz lá que quer botar para fora, e quer baderna, e quer tudo isso, sabe? Uma coisa mal dirigida nisso, por isso eu acho que o Múcio, o ministro da Justiça, ele vive numa corda bamba, e por isso que o Lula deixa ele no caso, quando ele fala, não, o Bolsonaro é um democrata. Meu Deus, se está no meu governo e um ministro meu fala isso daí, entendeu? Falou, tchau, entendeu? Aqui no meu governo você vai falar que ele não tem nada a ver com isso, que ele não fez nada, que ele é um democrata, que ele sempre jogou com a Constituição, que ele não cometeu crime nenhum, entendeu? Aí eu já ia colocar ele do lado. Mas por que o Lula não faz isso? Porque, sabiamente, ele também tem experiência, e ele acha que esse ruído hoje, entendeu, de uma coisa mal parada aí com as Forças Armadas, pode deflagrar uma coisa de novo e colocar toda aquela gente para vir para cima do país e com... Aí de dentro dos quartéis, né? Aí começa aqueles movimentos, começa tudo, e a gente isso aí pode desaguar numa coisa muito ruim para o país. Então eu acho que essa hora tem que ter a justiça muito pouco pode fazer, porque vai esbarrar, eu estou te falando, quando vai pegar gente de 4 estrelas, generais da ativa, tal, o exército deixa até um pouco. A hora que chega num ponto, eles põem lá, eles vão ser julgados aqui, entendeu? É isso que eles vão fazer. É assim que determina, é assim que eles estão na legislação, eles deixam alguns serem julgados pela justiça comum, mas chegar no alto escalão eles não vão permitir. Eu vivi a época da ditadura, eu sei como funciona, sei como foi a distensão, participei dela, entendeu? Mas ainda não acredito em punição de gente do alto escalão, porque cabe à justiça, né, militar. Isso daí é complicado. Muito bem. Vamos passar para um outro assunto também de importância nacional, que é... Opa, não, peraí, queria botar a manchete aqui. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná adiou o julgamento do senhor Sérgio Moro, senador, né, que havia sido marcado para o dia 8 de fevereiro. Tem até notícia aqui, eu separei aqui, o novo presidente do TRE, que assumiu hoje, uma das primeiras decisões dele foi adiar, deixa eu ler um pouco a notícia. O novo presidente do TRE, Sigurd Roberto Bengtsson, suspendeu o julgamento do processo contra o senador Sérgio Moro, União Brasil, até que o quórum da corte esteja completo. O anúncio foi feito à imprensa no início da tarde desta quinta-feira, logo após a posse da nova gestão. Na prática, Sigurd vai aguardar o presidente Lula nomear o próximo juiz do TRE paranaense, para só depois incluir na pauta do julgamento a ação contra o ex-juiz da Lava Jato. O novo presidente do TRE afirmou que tomou a decisão de suspender o julgamento em conversa com o vice-presidente Luiz Osório Moraes Panza, por entender que não haveria tempo hábil. Deixa eu ver se tem uma notícia que continua aqui. A decisão de Toffoli. Não, isso daí essa é o que ele faz, ele vai narrar o que tem, mas pelo que eu fiquei sabendo agora, no começo me surpreendeu, porque eu fiquei sabendo imediatamente. Tanto é que eu remeti para você, remeti para vários amigos do grupo aí, eu remeti porque eu fiquei sabendo imediatamente a hora que decidiu. Mas pelo que eu entendi e fui ver depois, é justamente o que o regimento interno não permite que faça o julgamento. Ele não tá protelando nada, pelo contrário, ele tem que esperar a indicação do TSE chegar ao presidente Lula, o presidente Lula escolher um dessa lista tríplice, e a partir daí remeter para cá, aí tem o rito da posse e tudo, e ele acredita, como eu também acredito, que não dê tempo até o dia 8. Mas como tinha marcado o relator para o dia 19, aí é plausível que aconteça naquela data que se tinha marcado. Não está protelando nada, pelo contrário, é um rito normal que precisa ser cumprido, pelo que eu vi depois da notícia. Maravilha.
Maravilha. Menos mal. Também, pelo que eu entendi, o normal... Não, eu fui consultar depois, fui ver o que ele tinha dito, e ele foi muito cauteloso nisso daí, porque se você for ver o rito aqui, eu falei com o pessoal que trabalha na área eleitoral, não tem, o rito é claro ali para se fazer, entendeu? Não tem como fazer isso daí a toque de caixa e precipitar uma coisa que é tão importante para o país e atropelar a regra que depois pode ser discutida. Então, que se faça o rito normal, que todo mundo aguarde um pouco mais, porque a hora dele vai chegar, e isso daí já o próprio Ministério Público já opinou o que fazer. A gente entende que o relator pode pouco fazer, porque ali as provas abundam de tal maneira que ele não tem como escapar. Ele não escapa aqui, não escaparia no TSE, ele não escaparia em lugar nenhum do mundo, entendeu? Ele sempre pensa que engana todo mundo por todo o tempo e ele não vai conseguir isso. Chegou a hora dele, está chegando, entendeu? Está vindo aí. E ele não tem muito para onde correr, porque ele não é... Tem investigação contra ele. Por exemplo, ele poderia achar que seria interessante para ele perder o fórum privilegiado, fórum especial, né, que ele... Mas tanto faz, ele vai ser investigado e perseguido judicialmente, de forma democrática, em qualquer instância. Não, veja por quê. Eu vou te explicar. Até tem uma coisa que eu falei sobre isso aí. Eu vi um amigo nosso falando que ele devia torcer pela cassação, que o negócio dele, que o processo dele viria para a primeira instância, entendeu? O processo, que ele não tem nenhum processo, né? Ele tem um inquérito aberto, e o inquérito que ele tem aberto contra ele é o inquérito das minhas denúncias, ok? Só que nas minhas denúncias tem um monte de gente lá com prerrogativa de foro. Então, você dizer, né, que aquilo lá é porque ele perdeu o mandato, voltaria para a primeira instância, onde ele teria maior chance e tal, não existe. Entendeu? Está tudo interligado com um monte de gente que continua com foro e vai continuar. Isso não sai nunca mais da mão do STF, a meu ver, juridicamente falando. O correto é ele ser julgado lá como tem, inclusive, a esposa dele, deputada federal e outros, né, que ele investiu quando todos têm mandato. Então, eu acredito que ele vai ser julgado lá. O que eu acredito, Miguel, é que aí tem que ter um alerta aí para todas as autoridades, e isso eu ia fazer quando estivesse perto do julgamento dele, pelo que eu vejo aqui, as conversas de amigos, de tudo isso. Se ele for caçado, como todo mundo acha, que aqui ninguém vai, o TRE daqui está sob os holofotes do mundo inteiro, né? E todo mundo sabe, o que está lá, né, batom na cueca, como diria a gíria popular, né, alguém inocentar ele num caso desse daqui por causa de bairrismo ou qualquer coisa assim, não seria levado a sério, tanto é que dificilmente escaparia do TSE. Então eu acredito que aqui, se ele for julgado e cassado, como todos acham isso daqui hoje, o que teria que entrar em cena aí, até que ele tenha o mandato dele julgado no TSE e definitivamente cassado e autorizado pelo Senado a cumprir a decisão, tudo isso que depende desses ritos aí também, o que tem que se ficar em alerta é que ele não tem nenhuma restrição, ele tem um passaporte de senador, que ele pode viajar a qualquer momento, e o que se diz aqui na voz corrente é que se ele fosse caçado aqui, ele deixaria o país, entendeu? É isso que a gente tem que ficar em alerta, porque, pelo que eu estou vendo, a falta de dignidade dele nesse ocaso dele aí, e o que ele tem feito aqui de pressão em cima de desembargadores, de gente, para tentar fazer com algum desembargador, algum julgador, peça vistas no processo para protelar isso tudo, ele não é aquela pessoa que à frente da Lava Jato com aquela coragem toda, não.
pelo que a gente vê, ele é bem covarde. Eu acredito que ele, como dizem aqui os amigos, ele iria embora para os Estados Unidos. É isso que se tem que estar bem atento para que isso possa acontecer a qualquer momento, né? Então, vamos ver. É verdade. Eu também já. Ele já fez isso, né? Ele já fez uma fuga para os Estados Unidos depois que ele saiu do governo Bolsonaro. Foi lá trabalhar para Álvares Marçal, uma consultora, um escritório de advogados dos Estados Unidos, especializado em gestão de massa falida, né? E foi, inclusive da Odebrecht. É lógico que ele tinha falido aqui, que ele tinha feito falir aqui no Brasil todas as construtoras, depois ele vai trabalhar com eles, entendeu? Vai ganhar dinheiro em cima de quem ele quebrou, tá entendendo? Essa é a pessoa, essa gente cometeu crime de lesa pátria, Miguel. Essa gente não pode escapar impune. Eles usaram da justiça para fazer isso. E hoje até eu estava falando e vendo, né, a alegria do presidente Lula estar empossando o ministro Ricardo Lewandowski, e eu até fiz uma consideração ali, porque eu me lembro, né, quando começou aquela coisa de perseguição, de lava-jato, disso, daquilo, o ministro que sempre se mostrou coerente, que combateu desde o início e não concordava e votava contra e arranjava briga com os colegas, tal, foi o ministro Lewandowski. Ele sabia que aquilo tudo estava eivado de vícios, entendeu? E que aquilo não pararia em pé. Mas aquele negócio, como eles atropelavam, né, com a imprensa tradicional, todos para querer derrubar o PT, para prender o Lula, para fazer tudo isso, derrubar a Dilma, tudo, sabe? Ninguém tinha voz contrária ali. Era um tratoraço que se passava por cima de todos. E o ministro Lewandowski foi fiel, correto, sabe, de uma maneira que ele não se desviou e não se deixou levar aquela coisa midiática de quem falasse contra, entendeu? Era a favor da corrupção, tal. Tudo isso era forjado aqui. E como desde aquela época, e antes disso, tudo, né, eu participava aqui, sabia como eram os métodos deles, o modus operandi dele. Quando eu via o ministro Lewandowski fazer aquilo no STF, eu falava: meu Deus, como que será que os outros não estão vendo o que está acontecendo? Ele está falando a verdade, mas eu pensava, mas o que ele está vendo é uma percepção dele, né? É uma percepção dele. Ele não tem os fatos como eu tenho, que eu sofri e tive lá dentro vendo isso daí funcionar. Eu fiz parte disso daí tudo, entendeu? Eu tive em todos os pontos dessa gente aí, desde 2004, 2005, entendeu? Eu conheço os métodos dessa gente. Tudo quando eu denunciei no começo e falava, entendeu? Era o que já o ministro Lewandowski falava lá atrás. E depois também, aí efusivamente, a hora que se deu conta, né, do que eles estavam fazendo, depois vieram os ministros Gilmar Mendes, o ministro Dias Toffoli e os outros que combateram veementemente os crimes que eles estavam cometendo. Por quê? Demorou para vir à tona tudo que eles faziam, tudo eram dos bastidores, né? E a gente, queira ou não, entendeu? A gente, gostando ou não, eu já falei, se eu fosse o presidente Lula, eu teria dado indulto para o hacker de Araraquara, entendeu? Ele entrou numa coisa, ele pescou o que ele não sabia que era e pegou uma coisa que fez um trabalho para a República, embora fosse um ato criminoso o que ele fez, mas se não fosse aquilo e a Vaza Jato trazer à tona tudo aquilo, né, que se fazia nos bastidores da Lava Jato, a nação estaria sendo enganada até agora. E eu também não poderia estar aqui, né, denunciando tudo o que aconteceu durante esse tempo todo, desse crime continuado dessa gente aqui de Curitiba. Eu não poderia estar denunciando aqui se não fosse isso. Então nós tivemos um start, entendeu? Para que todo mundo se ligasse e aquela propaganda nazista que eles fizeram da Lava Jato, né, que todo mundo estava
embebecido por aquilo, porque era uma propaganda 24 horas por dia, é pior que a propaganda nazista. E ninguém poderia fazer um juízo de valor onde que se aparecia coisas como confirmadas. E, na verdade, a maioria delas era forjada em delações, em prisões estendidas, em torturas psicológicas, né, conluios, como está aí, hoje na decisão do ministro Toffoli também, que fala que ele anulou ou deixou ainda suspenso o negócio da multa para se discutir a leniência, porque tudo diz que aquilo tinha conluio com todos para se fazer, para se chegar naquilo lá. O que eu sabia desde o início e o que eu vinha denunciando. E para eu ter voz e não ser desmoralizado por eles e a perseguição que fizeram comigo aqui então, e continuam fazendo até agora, entendeu? Eu só pude ter voz através de vocês, entendeu? Eu comecei com uma entrevista com o Joaquim no 247, depois de falar com o Léo Atushi, depois falei com vocês, falei com o Rovai, falei com todo mundo, essa mídia alternativa. E eles massacrando, a gente me massacrando. Eu sofri até, eu apanhei até da Janaína Pascoal na CNN, quando ela era comentarista lá, quando eu apresentei. Por que ele não falou antes isso? Por que ele está falando só agora? Ou seja, era uma mulher que forjou aquele papo para politicamente derrubar a Dilma, e se diz jurista, professora, e ela me questionou o porquê só agora eu trouxe, se eu estava sendo claro que eu tinha um sigilo eterno naquilo, não poderia recorrer nem falar, né? O que ela queria que eu fizesse? Então, eu tive que enfrentar essas coisas aí durante esses 7 meses de batalha aí, e isso que me proporcionou chegar até onde nós chegamos, até para se abrir esse inquérito, que eu tenho certeza que vai ser fatal para todos eles, o inquérito está lá, a hora que as investigações se fizerem do que está lá nos autos, como eu sempre explico desde o início, né? Se não fossem vocês, o Brasil não estaria passando isso a limpo. E isso tudo é oriundo do hacker de Araraquara, que a gente tem que dar também né, o devido crédito para ele, porque se não fosse ele, nada disso teria acontecido. Esse hack foi extraordinário. Lula, eu daria um indulto para ele. Não, ele tinha que ter um indulto. Cara, sabe, eu nunca vi esse cara, mas não interessa, eu não sou adepto dos métodos dele, não interessa, entendeu? Mas o trabalho que ele prestou, entendeu, para todos, né? E para, inclusive, nesse momento, se eu tivesse que falar, um dos fatos mais importantes para o Lula poder ter voltado a ser presidente do Brasil e reparar a história dele, dessa indignidade dessa gente que foi trazida à tona, deve ao hacker de Araraquara, entendeu? E deve ao trabalho do Glenn e do pessoal da Intercept, que na época abraçou aquilo, que o Glenn foi chamado por ele, que passou as coisas para ele, fez um trabalho de jornalismo espetacular e combatido pelos jornais, pela extrema-direita, ameaçado de prisão. E até eu lembro uma vez que o Bolsonaro estava com o Moro e falou, não, e esse cara aí que está falando aí, daqui a pouquinho ele vai em cana. Ele estava falando do Glenn, entendeu? Ele estava do lado do Moro. Por quê? Porque aquilo estava batendo direto no Moro, estava batendo em tudo. E se isso não tivesse vindo à tona, qual seria a história do país que estaria sendo vendida? O que eles venderam, o que ele e o Deltan venderam com o PowerPoint, com tudo. A vida do Lula poderia não ser essa, nós poderíamos não ter o Lula presidente de volta. Então, para mim, tudo é oriundo do hackeamento das conversas do Deltan Dallagnol e do grupo deles com o Moro e com essa gente toda. E isso está trazendo a gente até aqui, mudou o país, e o presidente está podendo passar limpo a história dele. Você não acha isso? Eu estou errado? Aquilo foi incrível, né? Imagina se os procuradores usassem o WhatsApp em vez de Telegram. Entendeu? Foi toda uma conjuntura, né? Usavam o Telegram, achavam que era o programa mais seguro do mundo. Isso. E ficavam trocando figurinhas criminosas lá, trocando... Eles falavam comigo através do Telegram. O Diogo Castor, entendeu? O Diogo Castor, quando fazia as conversas comigo, era tudo pelo Telegram. Tudo pelo Telegram. Eles não usavam o WhatsApp.
Quem de vez em quando usava o WhatsApp comigo, quem de vez em quando usava o WhatsApp, era o Carlos Fernando e o Januário. Entendeu? Esse sim. Agora, o Deltan, o Diogo, Castor, todos, só Telegram. Porque era aquele negócio, né? Determinava o tempo que a conversa ficava lá, fazia, eles achavam que tinha segurança do mundo e que aquilo ninguém poderia entrar, que era o mais seguro, que era tudo. E um hacker de Araraquara invadiu o sistema deles e derrubou todos eles, entendeu? Então, é incrível isso. Era conhecido como o mais seguro, porque era russo, né? Tinha essa fama. Isso, russo. Que era russo. Então, o dono dele falava que ele era intransponível as mensagens, eles não conseguiam hackear nada. E, de repente, um hackerzinho lá de Araraquara entra, né? E o acaso faz tudo isso acontecer no país, faz essa mudança toda. Então, a origem de tudo isso está lá. Eu poder estar aqui falando isso agora, está lá. Se aquilo não tivesse e que equilibrasse a opinião pública dos métodos criminosos e tudo isso daí seria jogado para debaixo do tapete, né? E poderia que a injustiça fizesse que o presidente Lula morresse na cadeia, aqui na Polícia Federal, né, trancado e jogado a chave fora pelo Moro. É isso. E tem um outro ponto interessante, Tony, que é o hacker de Araraquara. Ele tinha um histórico de pequenos golpes, né, na internet. Não é interessante, mas quando ele se vê diante da gravidade dos fatos, o espírito republicano dele falou mais alto. Isso, eu vi. Mesmo sendo a pessoa que não tinha um histórico assim de totalmente integridade, mas o espírito republicano, você vê que ele é mais republicano do que o Moro. É muito mais. Né? O que ele podia fazer de posse daquilo lá? Ele poderia fazer o que estavam falando no site do antagonista, que estavam falando dos outros, e que estava a Globo, o outro falando chantagem, vendeu para o Glenn, compraram, foi armação, pegaram a deputada lá do Rio Grande do Sul, que ele tinha passado para ela, que ela passou o contato do Glenn. Eles começaram a fazer uma narrativa que ele estaria usando aquilo para chantagear alguém, e vendeu para o Glenn, vendeu para aquilo lá, ou teria sido a mando de alguém. Saiu até que ele estava trabalhando para o Zé Dirceu, que, sabe, eu vi um monte de coisa, mas aí você vê, entendeu, que, como você falou, o espírito republicano dele, diante da gravidade do que ele vê ali, mesmo sendo um contraventor de pequenos delitos, de alguma coisa assim, né? A hora que ele vê aquilo, quem ele procura? Ele procura o dono de uma grande empresa para dar uma grana para ele, para fazer isso aqui? Não. Ele procura um cara, né, um jornalista, sabidamente, né, que era contra os métodos da Lava Jato, que tinha contato com o presidente Lula. Ele traz aquilo para a história do país. Entendeu? Ele divide aquilo com essa pessoa. Ou seja, observação corretíssima sua. Ele foi muito mais republicano do que os Moro da vida, os Deltans da vida, tal, que saíram falando que aquilo não se comprovava, que aquilo tinha sido manipulado, né? E não esperavam que viesse em doses homeopáticas como eles faziam, né? Só que com a verdade. Aí a conversa deles, que uma coisa, os atos linkados, e aí começou a contaminar quem? Não só a sociedade como um todo, como a parte do país, os juízes, promotores do país inteiro, vendo que aquilo tinha sido uma coisa desproporcional entre defesa e acusação, e simplesmente uma perseguição de partido, de pessoas, né, que deu no que deu. Né? Deu no que deu. Veja o quão nefasto foi essa gente para o país. Por isso que eu acredito hoje que esse cara teria que ter um indulto. É uma pena que ele ficou meio um pouco desesperado, acabou se envolvendo com o Bolsonaro, mas você vê a fragilidade, né, dele. Aquilo foi ele foi usado pelo Bolsonaro. Não veja, aí que eu te falo, aí eu não acho nem que é questão do Bolsonaro, é daqueles aloprados do lado do Bolsonaro, aquela Zambelli, aquela gente que vai procurar o cara, que vai fazer isso daqui, sabe, e vai para prestar... Você induzir o cara com problema, né? Imagina um cara com problema financeiro,
Isso. Aí eu falo para você, vem cá, você está ferrado, tá aí e tal, não sei o que lá. Então vamos lá, eu vou te levar para o presidente, entendeu? E aí, a hora que ele for reeleito, ele vai te dar indulto, ele vai te ajudar, vai fazer isso daqui. Vamos lá. Essa gente que quer prestar, sabe, esses áulicos que ficam em torno, né, das pessoas do poder. E a Carla Zambelli é uma coisa dessa, né? Você vê que é o mesmo tipo, né? Quem foi o que ela convidou para padrinho do casamento dela? E quem aceitou, né? Sérgio Moro. Ou seja, essa gente que é a mulher do Moro falando, o Bolsonaro, né, e o meu marido, eles são uma pessoa só, eles pensam iguais, entendeu? Essa gente que fica lambendo botas, né, de gente que está no poder. Então, essa gente aí é que contamina tudo. E ele foi usado por aquilo, até porque passou tudo, né? O desespero sobrou o quê para ele? Né? Uma coisa que ele vai ter que cumprir prisão, vai ter que fazer isso daí e tal. Ele foi se agarrar em alguma coisa que ele podia e foi cair na mão da Zambelli. Mas, na verdade, né, o maior beneficiado para mim, ainda eu acho, foi o PT, foi o Lula e foi a democracia que ele prestou um serviço. Por isso, mereceria um indulto, sem sombra de dúvida, né? E reparar a vida dele. Ele passa uma borracha para trás e fala: amigo, você é um cidadão de respeito, você ajudou o país, vamos tocar, não vamos destruir tua vida, vamos tocar, você teve uma história importante do país com coisa errada, mas valeu, vamos tocar em frente, que você nunca mais cometa um delito, não faça nada, entre na política, vá repare os seus pecados aqui e tudo bem. Eu penso isso, né? Eu acho que chega uma hora que o pecado, para o pecado tem que existir o perdão também, né? Você inventa o pecado e não inventa o perdão, fica difícil. Já dizia Chico Buarque, só a letra, né? Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Né? Já dizia a música do Chico, que era o meu poeta preferido na minha época de juventude. Então, eu penso assim, como um todo, né, eu acho que as coisas conspiraram a favor do Brasil, conspiraram a favor da democracia de uma maneira e quis o destino, né, o acaso, que fosse um hacker de Araraquara que fizesse isso. Para mim, eu penso assim a vida como ela é. Maravilha. Tony, muito obrigado pela participação, forte abraço, boa semana para você aí. Para você também, Miguel. Abraço a todos que nos ouviram aí. Valeu. Valeu.